Boa noite a todos. Ontem, no final do dia, eu comecei a gravar este vídeo do Sexto Concílio Ecumênico Constantinopla III de 680 a 681. Eu comecei a gravar ele por volta de 20 horas do domingo e fui impedido por uma coisa muito incompreensível que até hoje eu não entendi. Quando eu acabei de gravar que postei, ele minha voz foi invertida com outra voz desconhecida. Quando eu acabei de postar que fui ouvir, me surpreendi com a voz que estava tomando o meu lugar nas palavras e eu imediatamente excluí o vídeo e não pude enviar, mas foi uma rapidez muito grande e eu não consegui salvar ele porque era muito horripilante as palavras que foi supostamente falada por mim. Então eu estou gravando hoje novamente neste horário de 17 horas de 19 horas e vou tentar postar daqui a pouco para ver se acontece o mesmo de ontem. Meus amigos, uma surpresa muito grande, foi uma das provas maiores da minha existência. Mas vou aqui dar sequência a este concílio que foi realizado no ano 680 a 681. Foi um concílio bem proveitoso, com dificuldades, mas no final foi a benefício da nossa Santa Igreja. Ainda veio sobre as margens do Bósforo com os teólogos gregos sempre prontos à discussão teológica. Disse-ia que a mania das disputas religiosas seria produto do clima ou do solo. Agora eles se apegam sobre as questão da vontade em Cristo, uma ou duas. Duas facções se defrontavam em rixa, rivalenta a todos mais ou menos tomavam parte na luta, comprometendo até a estabilidade do império, cujas fronteiras os persas, os ávaros e os búlgaros premiam ameaçadores. O imperador Heráclio, em 633, pensou ter descoberto a fórmula mágica para conciliar os cristãos, propondo a doutrina da operação única em Cristo. Um só Cristo opera as ações divinas e as ações humanas, mediante uma única operação teândrica. O patriarca de Jerusalém, Sofrônio, desmascarou logo a capciosa fórmula herética, opondo-lhe a verdadeira. Em Cristo, como há duas naturezas, assim há duas operações, duas vontades provindas do mesmo e único Verbo encarnado, duas operações e um único operante. Mas a fórmula imperial asfixiava, como os outros decretos,
ao, ao pórtico ao pórtico de Santa Sofia, em Constantinopla, achou crédito junto dos orientais, não assim no Ocidente. Em Roma, onde as extravagâncias principescas estavam destinadas a esbarrar contra a rocha da fé e a lógica cristalina do bom senso. Os pontífices romanos João IV e Martinho I condenaram a doutrina da vontade única de Cristo, mas o Papa Martinho pagou com o martírio a sua firmeza contra os bizantinos, especialmente 655 contra Constante III, deposto brutal. Para não perder tempo, no entanto, em Bizâncio, confabulavam de três vontades em Cristo, uma da natureza divina, uma da natureza humana, uma da pessoa divina. Foi convocado o terceiro concílio de Constantinopla. O Papa Agatão enviou seus legados por fortuna o imperador Constantino IV. Era bom príncipe, sua presença às sessões foi salutar. O concílio durou de 7 de novembro de 680 a 16 de setembro do ano seguinte. A insidiosa fórmula de Heráclito e a doutrina da vontade única foram repelidas e condenadas como heréticas. O Papa Leão II confirmou em 682 os atos conciliares. Em todos esses concílios realizados no Oriente, foi Roma que levou e fez aceitar a sua doutrina, herdada dos apóstolos e formulada por prodigiosa rapidez e clareza. Pois bem, meus amigos, ontem foi este concílio aqui que eu gravei com essas palavras, mas na hora da postagem foi umas palavras de um ser que eu não conheço e nem gostaria de ter conhecido, mas conheci e não posso nem comprovar como foi as palavras, porque foi muito horripilante. Mas Jesus está no controle e eu vou tentar ir até o fim nesta jornada com esse pequeno resumo dos ocorridos nos concílios da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa noite. Louvado seja Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.